pelos componentes celestiais. A noiva santa toda linda, sem tristeza, será no céu bem recebida. Pelo Pai, dizendo santo, santo, santo. Eternamente secará o nosso canto, e para sempre cantaremos só a vitória. Pelos componentes celestiais, a noiva santa toda linda, sem tristeza, será no céu bem recebida. Pelo Pai, com muitos anjos. Aleluia! Aleluia! Amém? Vamos colocar de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. Pastor Tiago, eu quero convidar o nosso querido evangelista para estar fazendo a oração. E logo após, Pastor Tiago estará ministrando a palavra. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, neste momento de oração, levamos, ó Deus, as nossas vozes até ti neste momento, meu Senhor, para pedir, ó Deus, nesta hora, tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida do teu servo, a qual vai estar ministrando a tua palavra, Senhor Deus. Use tuas mãos, teu vaso, segundo a tua vontade, e fala conosco aqui nesta noite, por intermédio de tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós assim oramos, ó Pai, e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, antes de eu tomar o texto por leitura, onde nós iremos tomar como base para o povo seminário, eu quero aqui expressar as minhas profundas gratidões, ou a minha profunda gratidão ao pastor dessa igreja, pastor Josemar, que é um amigo que Deus tem nos dado, e pena que essa é a última noite, né? E é muito bom estar próximo de pessoas que têm essa sensibilidade espiritual. Nós temos uma harmonia muito boa, e eu não esperava tanto carinho com a recepção que eu recebi aqui. Muito obrigado, pastor, o senhor e a sua família, todo o corpo ministerial dessa casa. Que Deus dê graça para vocês, continuar tocando essa obra com sabedoria, que essa obra continue frutificando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui na minha retaguarda, esses homens de Deus. Louvar a Deus pela vida de todas as adoradores que adoraram a Deus aqui. Eu não sei o nome dos senhores, mas nós sabemos que o céu sabe o nome de cada um de vocês. Esse é o mais importante, né? Eu quero também louvar a Deus pela vida do casal que o Senhor me colocou na casa deles. Eu fiquei sob a responsabilidade deles. Eu estou feliz porque eu acredito que eu ganhei pelo menos uns 3 quilinhos. Acho que a minha esposa está muito dormindo agora para segurar, sabe? Povo abençoado. Eu apelidei lá o endereço da bênção, né? Ainda bem que eu me consagrei antes de vir, porque lá não dá para poder consagrar. Não dá, toda hora é a bandeja, né? Toda hora chega uma bandeja abençoada. Deus abençoe essa família muito, pelo carinho. Aquele que deu um copo de água para um pequenino do Senhor já tem um galardão. Imagine aquela festança toda, né? Imagine o Senhor. Deus abençoe vocês muito. Eu estou retornando com o coração muito agradecido a essa igreja, aos irmãos, e sempre que eu puder estar aqui somando com essa igreja, para mim será uma honra muito grande. Amém? Amém ou não amém? Amém! Que bom. Tome a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo no livro do profeta Daniel. Nós iremos tomar como base o capítulo 1 e nós iremos ler o versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1, nós iremos ler o versículo de número 8. Não permita que nada te distraia, não deixe ninguém tirar a sua atenção, porque existem pessoas que só da hora da mensagem, parece que
uma coceira começa, né? Um trem estranho. É água, bate a sede, quer ir no banheiro, a bexiga enche de uma hora para outra, um trem esquisito. Na hora da mensagem, né? E alguns querem contar algumas histórias, né? Do filme que viu, da novela que está pegando fogo. E aqui não é hora. Aqui é o lugar de você adorar a Deus. Então não perca a sua bênção, porque Deus quer falar conosco. Deus trabalha no ambiente onde Ele é glorificado. Deus não pode ser menosprezado no culto. Amém? Não pode ser menosprezado no culto. Nós estamos aqui para prestar a Ele um culto, prestar a Ele uma adoração. Entenda isso. Porque tem pessoas que vêm no culto que eles pensam que alguém tem que prestar culto para eles. Você vem aqui para prestar um culto a Deus. Então, antes de você pedir qualquer coisa, você presta o seu culto primeiro a Deus. E depois Deus fala com você. Amém? Capítulo de número 1, versículo de número 8, o texto diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós vamos ler mais uma vez o texto. Eu quero parafrasear mais uma vez, para que fique focado na sua meditação. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Repita-se comigo: aprendendo com Daniel. Aprendendo com Daniel. Valores inegociáveis. Valores inegociáveis. Mais uma vez, aprendendo com Daniel. Aprendendo com Daniel. Valores inegociáveis. Valores inegociáveis. Gostaria que a mocidade não perdesse um minuto de atenção nessa mensagem. Vocês estão liberados só para dar glória a Deus e aleluia. Amém ou não amém? Pode tomar o teu assento, fique à vontade. Em nome de Jesus. O livro do profeta Daniel provavelmente foi escrito na Babilônia, ou, melhor dizendo para alguns, em Suzã. Alguns pensadores da Bíblia dizem que Daniel começou a escrever este livro, que leva o seu próprio nome, nos meados do ano 616 a o ano 536. Outros dizem que provavelmente quando Babilônia subiu contra Jerusalém, nos anos 606 a.C., quando Daniel foi levado para dentro de Babilônia, assim que ele chegou lá, imediatamente ele começou a escrever o livro que leva o seu nome. É sabido de todos nós que o profeta Daniel ele foi um príncipe que infelizmente se tornou cativo com a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E observe-se bem que quando Nabucodonosor subiu a Jerusalém no ano 606, diz a Bíblia Sagrada que muitas pessoas foram levadas cativas para dentro de Babilônia. Algumas pessoas que faziam parte de uma linhagem mais nobre foram levadas para poderem estar do lado interno do reino babilônico. Outros, que eram considerados as pessoas mais simples, mais humildes, foram levados para as margens do rio Quebar e ali ficaram. Você observando o texto que nós tomamos como base para o corpo sermonário, você já percebe que Daniel está do lado interno, servindo na presença de Nabucodonosor. E esse Daniel, quando esteve dentro de Babilônia, esse Daniel ele foi crescendo, foi subindo de patamar. Em Babilônia, Daniel se tornou um intérprete de sonhos e também de visões. Dentro de Babilônia, esse mesmo Daniel se tornou primeiro-ministro de diversos países e diversos reis em Babilônia. Ele também, além de ser um intérprete e se tornar um dos primeiros ministros dentro de Babilônia, ele se tornou um grande profeta de Deus. E nós conhecemos até, de fato, que parte do livro de Daniel é considerado como o pequeno Apocalipse, assim como também o livro do
profeta Ezequiel. Mas vocês vão perceber que esse tempo áureo, mesmo em Babilônia, que o profeta Daniel começa a viver, está ligado exatamente, ou ele se resume exatamente dentro de um capítulo e dentro de um versículo. Os pensadores da Bíblia dizem que Daniel só se tornou, dentro de Babilônia, primeiro-ministro. Daniel só se tornou, dentro de Babilônia, intérprete de sonhos e também de visões e um grande profeta de Deus, exatamente por causa desse versículo, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não contaminar com o manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Aqui está o resumo pelo qual Daniel se tornou alguém tão especial dentro de Babilônia. Fora da sua pátria, não congregado no meio dos seus, mas o profeta Daniel decidiu renunciar a algumas propostas que feriam o seu princípio de vida espiritual, a sua fé naquilo que ele cria, para poder glorificar e para poder honrar o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai perceber aqui que dentro desta postura do profeta Daniel, o que nós encontramos aqui é brotando do coração do profeta Daniel, e por que também não dizer dos seus companheiros e amigos Ananias, Azarias e Misael, valores que são valores que jamais ele irá quebrar. São valores inegociáveis que o profeta Daniel trouxe de Babilônia, de Jerusalém, para dentro de Babilônia. É dentro desse contexto aqui que eu gostaria, com muita humildade, de compartilhar com os irmãos, dentro desse contexto, valores inegociáveis que aprendemos com o profeta Daniel. Valores inegociáveis que brotam do coração do profeta Daniel. E vocês vão perceber comigo no texto. A primeira verdade aqui, ou o primeiro valor inegociável, que nós aprendemos que brota do coração do profeta Daniel, é que nós aprendemos que não é o ambiente que te influencia, é você que influencia o ambiente. A primeira verdade que você vai aprender aqui dentro do texto, que não é Babilônia que influenciou Daniel, é Daniel que chegou influenciando dentro de Babilônia. O profeta Daniel está longe da sua pátria, ele está em uma terra cheia de deuses, uma terra toda tomada de seduções, ele está em uma terra onde as propostas são malignas, ele está em uma terra onde parte da geração que desceu com ele de Jerusalém para a Babilônia cedeu-se às pressões de Babilônia. Mas o profeta Daniel decidiu permanecer íntegro. O profeta Daniel permaneceu na sua posição. O profeta Daniel permaneceu na sua fé. O profeta Daniel permaneceu na sua postura. Se você não tiver um pouco de sensibilidade espiritual para observar o texto, parece que você não vê o profeta Daniel influenciando. Mas eu vou te mostrar no texto que quando ele chega em Babilônia, imediatamente, em vez de Babilônia influenciar a Daniel, é Daniel que começa influenciando dentro de Babilônia. Daniel, ele começa a implantar a sua fé dentro de Babilônia, sem ser influenciado por Babilônia. Os irmãos pararam para perceber a leitura que nós fizemos. Pega essa expressão, e Daniel decidiu não contaminar com a porção do manjar do rei. Observe a expressão contaminar. Aqui, a ordem do rei Nabucodonosor é essa: todos que foram levados cativos para dentro da Babilônia, que foram selecionados, separados para serem treinados durante 3 anos, deveriam comer da porção do manjar do rei e também beber do próprio vinho que o rei bebia. Observe bem que na linguagem babilônica eles utilizam somente a expressão manjar e o vinho, mas na linguagem do profeta Daniel, Daniel está dizendo que esse manjar contamina. Daniel está dizendo que o vinho também contamina. Ora, comida contamina?
a bebida contamina, o problema é a quem esse manjar era oferecido. O problema era a quem o vinho era oferecido. Quando nós olhamos aqui no texto, entendemos que o rei mandou separar jovens, que eram jovens que tinham capacidade, intelectualidade, que tinham beleza, separasse esses jovens para serem treinados durante 3 anos ali em Babilônia. Parece que nós estamos vendo que só apenas Daniel e os seus 3 amigos que foram selecionados para serem treinados para se apresentar perante o rei depois de 3 anos. Só que eu quero lembrar os irmãos que aqui dentro desse contexto, Nabucodonosor já é um líder de 127 províncias. Ele já conquistou 127 províncias. Não foram jovens apenas de Jerusalém que foram separados para poderem ser treinados para se apresentar perante Nabucodonosor. Existem pelo menos aqui 127 províncias, de que cada uma dessas províncias foram separados jovens para poderem treinar ou serem treinados para poderem se apresentar na presença de Nabucodonosor. Alguns pensadores da Bíblia dizem que provavelmente quando o profeta Daniel rejeitou o manjar do rei juntamente com seus companheiros e o vinho que ele bebia, ele estava diante de uma mesa onde tinha pelo menos 127 cadeiras. E naquelas 127 cadeiras, quase todas as cadeiras estavam preenchidas. Só havia 4 cadeiras que não estavam preenchidas. Na mesa onde estavam aquelas cadeiras, havia o manjar do rei e também o vinho do rei. Quando Daniel rejeita o manjar e quando Daniel rejeita o vinho do rei, ele está diante de uma mesa onde tem jovens de todas as nações que foram conquistadas por Nabucodonosor sentados, lambuzando do vinho, lambuzando do manjar do rei. Porém Daniel vira para o chefe dos eunucos e diz: olha, eu não quero me contaminar com o manjar do rei, eu não quero me contaminar com a bebida do rei. Para vocês é só um manjar, para vocês é só uma bebida, para mim é contaminação. Porque o manjar que o rei mandou servir para todos aqueles que foram selecionados eram manjares que foram consagrados aos deuses de Babilônia. O vinho era consagrado aos deuses de Babilônia. Uma vez que Daniel comesse, uma vez que Daniel bebesse do manjar, comesse do manjar e bebesse do vinho, ele estaria dizendo que os reis da Babilônia eram senhor sobre ele. Ele estava dizendo que os reis de Babilônia eram grandes, que era poderoso. Para cada um daqueles jovens que estão sentados naquela mesa, comendo e bebendo daquele vinho, eles estão descendo de nível, dizendo que o rei, ou melhor dizendo, o Deus de Babilônia é mais poderoso do que o Deus das nações deles. O Deus de Babilônia tem mais poder do que o Deus da nação deles. Quando eles estão comendo do manjar e estão bebendo do vinho, Nabucodonosor está oferecendo eles como troféu de vitória para os deuses de Babilônia. Então quando Daniel diz para Nabucodonosor, ou para o chefe dos eunucos: eu não quero me contaminar com o manjar do rei, eu não quero beber do vinho que o rei está oferecendo, Daniel está dizendo: existe só um Deus que é poderoso acima de todos os deuses. Existe somente um Deus que eu me dobro, um Deus que eu me curvo diante dele. É o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Existe somente um Deus que eu sigo. Eu não sinto nessa mesa, porque se eu sentar nessa mesa, eu estou dizendo que o meu Deus é fraco. Se eu sentar nessa mesa, eu estou dizendo que o meu Deus é perdedor. Se eu sentar nessa mesa, para mim, meu Deus é menos do que nada. Mas eu perco tudo, mas não perco a minha comunhão com meu Deus. Eu perco a mesa de Babilônia, mas não perco a comunhão com meu Deus. Eu perco o manjar do rei, mas não perco a minha comunhão com meu Deus. Eu perco o vinho do rei, mas eu não perco a minha comunhão com Deus. Isso aqui é interessante. Por que, pastor Tiago? Porque vocês sabem melhor do que eu que quando Daniel chega em Babilônia, ele está entre os seus 14 a 16 anos de idade. Quando ele está diante daquele manjar, diante daquele vinho, diante daquela mesa, é interessante
entender aqui, entender o que, pastor Tiago? É que o profeta Daniel está dizendo para todos aqueles que estão sentados naquela mesa que o Deus dele está sendo apresentado ali. Ele ainda não tem carne. Não tem. Daniel não tem fala, não tem. Ele ainda não desvendou nenhum mistério, não desvendou. Ele não receberia fala para poder dizer sobre o Deus dele. Ele não poderia chegar pregando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora imagine comigo quando Daniel chega diante da mesa e ele diz assim, ele não precisou pregar o Deus de Abraão, não precisou. Ele não precisou pregar o Deus de Isaac, o Deus de... não precisou de pregar. Agora pense comigo, quando ele rejeita o manjar do rei, quando ele rejeita o vinho do rei, imagine aqueles que ainda não tinham ouvido falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, sentados na mesa, um comunicando com o outro, dizendo: quem que é o Deus desse moço? O Deus dele deve ser poderoso demais para ele rejeitar o manjar do rei, não sabendo que o manjar aqui é oferecido ao Deus de Babilônia, o Deus Todo-Poderoso. Se o Deus de Daniel ainda não tinha sido pregado ali em Babilônia, agora começaria a ser pregado. Porque quem ainda não tinha ouvido falar do Deus de Daniel, agora quer procurar saber quem é o Deus de Daniel. Quem é o Deus desse moço? Quem que é o Deus desse jovem que ele decidiu rejeitar o manjar do rei, rejeitar o vinho do rei, só para poder honrá-lo? Quem é o Deus dele? Observe bem que Daniel nem pregou, mas já está pregando. Observe que Daniel nem falou do Deus de Abraão, mas já está influenciando. Daniel já chegou deixando uma deixa para eles. Eu não vim aqui para poder ser influenciado por Deus de ninguém, mas eu vim aqui influenciar o meu Deus em vocês. Escuta o que é que Deus está falando esta noite aqui. Observe que Daniel não tinha fala. Observe que ele é um jovem que acabou de chegar dentro de Babilônia. Ele não tinha o direito, pela ordem do crescimento em Babilônia, de abrir a boca e dizer: o negócio é o seguinte, eu vou pregar o meu Deus aqui e vou dizer para vocês por que eu não quero vinho e eu não quero manjar. Ele não pregou, mas a postura dele pregou. A rejeição dele ao vinho ou manjar pregou. Ele não tinha fala, mas a comunhão que ele tinha com Deus já pregou. Eu quero lembrar esta geração agora, esta geração da atualidade. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, nós estamos vivendo dias perigosos. Todo dia a pressão contra a igreja está aumentando. Existem projetos de leis que estão tramitando em câmaras, tanto na Câmara Municipal, na Câmara Estadual, na Câmara Federal, para tentarem calar a boca dos evangélicos. Já estão tentando tramitar projetos de lei para poder refazer a Bíblia novamente. Não querem mais que nós utilizemos a expressão pecado. Para eles agora falar que adultério ou pregar adultério é pecado, isso é crime. Eles querem colocar, eles querem criminalizar quem prega contra o lesbianismo, contra o homossexualismo. Eles querem criminalizar quem prega contra o adultério. Eles querem calar, eles querem limitar a voz da igreja. Eles querem limitar a boca dos pastores. Eles não querem mais que jovens andam com camisas que glorificam o nome de Deus, dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus transforma, que Ele só é o caminho. A situação só está apertando. Há quem ainda está palpitando no seu coração uma sinalização de esperança, pensando que as coisas vão ficar boas, que vai melhorar, mas você não está entendendo. Nós estamos vivendo o prelúdio que antecede o arrebatamento da igreja. A tendência é só apertar, a tendência é a situação ficar mais difícil ainda. Vai chegar um momento que você não vai poder mais na sala de aula falar que Jesus Cristo é bom. Vai chegar um momento que você não poderá mais colocar uma camiseta e andar na sociedade dizendo que Jesus Cristo salva. Vai chegar um momento que você não vai poder professar a tua fé aonde você trabalha. Vai chegar um momento, isso já acontece em algumas faculdades, que se você falar que você é evangélico, você é rejeitado, você é separado, é chamado de alienado, porque eles querem calar, eles querem parar o evangelho, eles querem travar o evangelho. E a proposta de Satanás é
nós vamos fazer a igreja comer do manjar do mundo. Nós vamos fazer o povo da igreja beber do vinho. Nós vamos contaminar essa geração. Nós vamos contaminar esses jovens. Nós vamos contaminar homens e mulheres. Mas esta noite eu vim aqui debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. Esta noite eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para dizer que enquanto tiver nesta terra uma moça com o coração de Daniel, um homem, um jovem com o coração de Daniel, queira o inferno ou não, o evangelho vai continuar sendo pregado. Eu quero dizer esta noite que quando tentarem calar a nossa boca, o nosso testemunho vai pregar. Quando tentarem calar a nossa boca, a nossa postura vai pregar. Quando tentarem calar a nossa boca, a nossa renúncia vai pregar o evangelho. Pastor Tiago, tem como pregar o evangelho sem usar a linguagem verbal? Tem como falar que Jesus é bom sem usar a linguagem verbal? Tem. Quando eu falo disso, eu me lembro de um missionário que foi enviado da base de missão para uma aldeia, aonde o cacique disse: eu recebo vocês aqui, mas não vão pregar Jesus aqui. Eu recebo vocês aqui, mas eu não admito que fale nada do seu evangelho aqui. Então o missionário colocou no seu coração e disse: não tem problema, pode me enviar, porque quando eu chegar lá, eu não vou pregar o evangelho, eu vou só viver o evangelho naquela aldeia, somente viver o evangelho naquela aldeia. Aquele missionário ficou naquela aldeia pelo menos uns 2 ou 3 anos, apenas vivendo o evangelho. Dentro de 3 anos ele adoeceu, então a base recolheu ele de novo para a sua originalidade. Enviaram outro no lugar dele. Quando ele saiu de lá, ele falou para o missionário que seria enviado no lugar dele. O coração do cacique já está mais amolecido. Entra devagarinho e vai pregando o evangelho para eles. Entra devagarinho e vai falando aos pouquinhos para eles. Então esse missionário que foi enviado disse: quando eu chegar lá, então eu começarei a entrar de mansinho pregando o evangelho. Quando ele chegou lá, o coração do cacique estava amolecido. Então ele virou para o cacique e disse: tu me permite pelo menos 10 minutos falar de Jesus, me dê só 10 minutos. Ele disse: pela postura do moço que teve aqui, eu vou deixar você falar desse seu Jesus. Aí o missionário abriu o evangelho e começou a pregar Jesus. Começou a falar das mensagens que Jesus pregava, dos milagres que Jesus operava. Ele começou a pregar o evangelho. Dentro de 15 minutos, o cacique levantou, bateu seu cajado no chão e disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse homem que você está falando dele aí na Bíblia, esse homem teve aqui 3 anos. Ele ficou com nós aqui 3 anos. A maneira que você está dizendo que ele fala é a mesma desse homem que estava aqui. Só o nome que mudou, mas a postura é a mesma, o jeito é a mesma, a maneira dele falar é a mesma. É isso que me convenceu. Eu estou dizendo aqui em nome de Jesus Cristo que Deus vai levantar você na faculdade, Deus vai levantar você no colégio, Deus vai levantar você no teu emprego, Deus vai levantar você diante dessa sociedade. Não vão calar o evangelho, porque quando tentarem tirar a nossa voz, a nossa postura vai pregar o evangelho onde nós passarmos. Deus, aleluia, Deus vai usar você. Glória a Deus. Então para esse jovem do lado aí, diga para ele, não duvida, Deus vai usar você para influenciar. Diga: Deus vai usar você para influenciar aonde você está. Glória a Deus. Aí você vai perceber comigo a segunda verdade. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, com os valores inegociáveis de Daniel. É qual, pastor Tiago? É que Daniel não permitiu se contaminar com o visual babilônico. Grava isso. Daniel não permitiu se contaminar com o visual babilônico. É sabido de vós outros que nesse período Babilônia era considerada não a 8ª, mas a 7ª maravilha do mundo. Babilônia foi construída para poder deixar gente de boca aberta. Babilônia foi construída para constranger
nações pelo seu poderio de construção. Babilônia foi construída para deixar as pessoas espantadas quando tivesse contato visual com ela. Os pensadores da Bíblia dizem que dentro do campo da construção não existia na época uma construção que batia com Babilônia. Babilônia tinha pelo menos 15 a 22 tipos de torres, cada uma banhada de ouro. Os muros de Babilônia, segundo os pensadores da Bíblia, ladeado de largura, dava 3 carros um do lado do outro. Dava para construir uma casa com pelo menos 9 cômodos em cima dos muros de Babilônia. Os portões de Babilônia eram prateados e também tinham bronze refinado, para que de longe quem visse os portões de Babilônia via o resplendor e a glória de Babilônia. Dentro de Babilônia tudo era feito do melhor: o linho fino, a púrpura, o jaz, tudo era feito do bom e do melhor. As roupas da melhores categoria, os garfos, colheres, pratos eram feitos do melhor bronze, era feito da melhor prata, era feito do melhor ouro. Tudo mais refinado era feito dentro de Babilônia. Os quartos dentro de Babilônia eram todos projetados no azulejo. Era para a sua época, era uma modernidade fora do comum. E o seu jardim suspensório, o jardim suspensório de Babilônia, segundo a botânica judaica, tinha pelo menos 1.100 tipos de planta e tipos de flores dentro do jardim suspensório de Babilônia. Era uma maravilha, uma cachoeira artificial saía dos tubos que irrigavam o jardim suspensório de Nabucodonosor. As vestimentas eram finas, eles tinham um estilo próprio. Qual que era a ideia de Nabucodonosor? Nabucodonosor era um estadista. A ideia de Nabucodonosor era essa: quando eu trazer os escravos das outras nações para dentro de Babilônia, eles irão se adaptar em Babilônia, ao ponto de esquecerem de qual nação eles vieram, ao ponto de esquecerem de que povo eles vieram. Daniel tinha contato visual com Babilônia o tempo todo. Quando ele caminhava nos corredores, contato visual. Quando ele entrava nos quartos, contato visual. Quando ele ia sentar na mesa para comer, contato visual. Com toda a modernidade, com todo o estilo babilônico, eles tinham o seu estilo próprio, estilo de vestir, estilo de cortar o cabelo, estilo de conversar, a maneira de agir. A ideia de Nabucodonosor é: eu vou dar para eles tanto luxo, quando eles entrarem aqui, eu vou deixar eles tão boca aberta com a postura de Babilônia, no contexto riqueza, no contexto construção, no contexto estilo, que eles vão até esquecer que eles são judeus. Eles vão até esquecer de que povo ele veio, de que terra eles vieram, de qual nação eles fazem parte. Mas você vai perceber comigo que o profeta Daniel não deixou se iludir, não deixou se contaminar com o contato babilônico. Pastor, pega para mim um capítulo, pega para mim um versículo e me mostra Daniel. Faz uma perícope contextual aqui, ou comportamental aqui, e me mostra Daniel vestindo como babilônico, me mostra Daniel conversando como babilônico, me mostra num texto Daniel agindo como babilônico. Daniel está dizendo: eu estou em Babilônia, mas não sou de Babilônia. Eu estou em Babilônia, mas não me comporto como babilônico. Eu estou em Babilônia, mas o contato visual babilônico não vai me influenciar. Está entendendo o que é que Deus está dizendo aqui? Oh glória! Deus está falando esta noite aqui. Quem é de Jerusalém não se contamina. Quem é de Jerusalém não se vende. Quem é de Jerusalém sabe o teu lugar. Escuta o que Deus está falando aqui esta noite. Eu disse para os irmãos que ele tem contato o tempo todo com o visual babilônico. E tudo que você tem contato diariamente, e tudo que você tem contato constantemente, você tem um grande risco, ou um agressivo risco, de ser influenciado por aquilo que você está tendo contato. Aí você pergunta para mim: pastor Tiago, ele está vivendo dentro de Babilônia, tudo lá dentro é luxuoso, tudo lá dentro é brilhoso, tudo lá dentro chama atenção, a tecnologia é avançada, ele tem a tecnologia, ele está no meio da
Babilônia. Ele está no meio dos estilos do país do primeiro mundo. Como é que ele conseguiu vencer o contato babilônico? Como é que ele conseguiu vencer o visual babilônico? É simples. Daniel só conseguiu vencer o contato babilônico ou visual babilônico porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Eu vou repetir, ele orava 3 vezes ao dia. Me explica, pastor Tiago. Eu te explico sem medo de errar. Escute isso aqui por gentileza. Ele levantava todo dia, tinha contato com o visual babilônico, mas quando ele dobrava, aleluia, os teus joelhos, estendia as suas mãos em direção a Jerusalém e fechava os seus olhos, oh glória, mesmo estando em Babilônia, ele lembrava de onde ele era, ele lembrava do seu povo, oh glória a Deus. Está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite com você? Oh glória a Deus. Daniel está 836 quilômetros longe da sua pátria, mas quando ele fechava os olhos para poder orar, ele entendia: eu estou em Babilônia, mas eu sou de Jerusalém. Ele lembrava da sua pátria, ele lembrava da sua fé, ele lembrava do estilo da sua pátria, ele lembrava dos costumes da sua pátria. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? Talvez alguém não concorde o que eu vou dizer aqui, mas eu vou pregar assim mesmo. Nós estamos vivendo tempos, nós estamos vivendo dias que tudo que Satanás quer é que os jovens, é que homens e mulheres de Jerusalém passe a se adaptar ao visual babilônico. E isso é perigoso demais, porque, pastor Tiago, eu vou te dizer, o lugar mais próximo que nós temos de Jerusalém é quando nós estamos reunidos nesse ambiente. Vou repetir, o lugar mais próximo que nós temos de Jerusalém é quando nós estamos reunidos nesse ambiente. Porque quando você sai daqui, você tem que entender que o contato babilônico, o visual babilônico está em todos os lugares. Como assim, pastor? O visual babilônico está em outdoors. O visual babilônico está em novelas. O visual babilônico está em celulares. O visual babilônico está em faculdades, está em colégios. O visual babilônico está em músicas. O visual babilônico está em estilos que são lançados. Quando você sai daqui para fora, infelizmente, você sem querer terá contato com o visual babilônico. Ele está espalhado em todo e quanto é tipo de lugar. O diabo tem seu estilo e a sua maneira de tentar trazer o visual babilônico para o meio de quem é de Jerusalém. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu quero lembrar você que quem é de Jerusalém, o seu estilo é diferente. Quem é de Jerusalém, a sua maneira de falar é diferente. Quem é de Jerusalém, a sua maneira de agir é diferente. Quem é de Jerusalém, a sua maneira de enxergar é diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma geração que não ora, ela tem uma facilidade muito grande de ser contaminada pelo visual babilônico. Porque quando você dobra o teu joelho para falar com Deus, você lembra de onde você é. Eu quero te lembrar que você está aqui de passagem. Você é peregrino e forasteiro nesta terra estranha. Nós estamos em Babilônia, mas nós não somos de Babilônia. Nós caminhamos por Babilônia, mas nós não somos de Babilônia. Nós somos de Jerusalém. Nós somos de Jerusalém. E existem coisas que não combinam para quem é de Jerusalém. Alguém falou para mim, Nonato, você não vai muito longe com esses estilos de mensagem. Eu não sou pregador para ir muito longe. Eu sou pregador para ir para o céu. E é por isso que eu preciso me pregar esta palavra que essa noite você parou para perceber qual que era a visão de Satanás. Escute isso aqui. Antigamente, Satanás tirava o homem da igreja, a mulher da igreja, o jovem da igreja, para impetrar nele o visual babilônico lá fora. Agora mudou, o negócio mudou totalmente. Como assim, pastor Tiago? Olha o invertimento de Satanás. Alguns meses atrás, eu estava dentro do carro com a minha esposa, ouvindo o hino que estava tocando no rádio, pelas ondas sonoras
rádio e eu olhei e disse para minha esposa: que hino maravilhoso, que hino bonito, que hino pneumatocêntrico, que fala do Espírito Santo. Eu estou arrupiado, deu vontade de falar línguas estranhas. Eu falei: quem fez esse hino? Quem fez esse hino foi profundamente influenciado pelo Espírito Santo. Deve viver uma vida íntegra, deve ser diferente. Aí eu me lembro bem que na outra semana era um dia de sábado, eu estava pregando em Belo Horizonte mesmo. Então quando eu estou em Belo Horizonte, eu dou meu tempo para minha família. A minha filha me chamou, a minha esposa me chamou e disse: pai, a minha filha disse: sabe aquele hino que o senhor estava ouvindo lá no rádio? Pois é, deixa eu te mostrar os compositores desse hino, deixa eu te mostrar os cantores desse hino. Dá uma olhada, eles estão cantando no programa do Raul Gil. Aí quando eu fui lá todo alegrinho para ver os cantores cantar, era uma banda. O camarada tinha uma argola no nariz, o camarada tinha uma tatuagem no pescoço, uma aqui na cara, outra aqui na perna, um bermudão com uma corrente passada aqui de lado. A moça tinha um cabelo roxo e preto, toda rachada de brinco na orelha, na língua, na boca, no nariz, com uma botona no pé, com a sandália, com a saia toda desbotada e rasgada. O outro camarada que estava lá com uma mancha preta no olho, e eles diziam: não, nós somos evangélicos, nós somos os compositores deste hino. Olha aqui para mim, por gentileza. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo. Falou o que, pastor? Eles cantam o que não vivem, eles estão cantando o que não vivem. O hino fala da minha santidade, o hino fala de ser diferente do mundo, o hino fala de andar em comunhão com Deus. Mas dá uma olhadinha para o estilo deles, eles andam conforme o estilo babilônico, eles vivem conforme o estilo babilônico. A letra me glorifica, mas a vida deles não me glorifica. A letra me exalta, mas a vida deles não me exalta. Você está entendendo o que é que Deus está falando aqui? E o diabo está enfiando isso de goela abaixo dentro de algumas igrejas, dentro de alguns altares, de pessoas que estão sendo influenciadas pelo visual babilônico. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu venho com a palavra de Deus esta noite aqui para te dizer: quem é de Jerusalém é diferente. Quem é de Jerusalém é diferente. Você está entendendo o que Deus está falando? Tem coisa que não combina com o evangelho. Tem gente fazendo coisa no teu corpo que é oferecida a satanismo, que é oferecida a paganismo, e está batendo no peito e falando: eu sou crente, eu sou evangélico. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que é de porco é de porco, o que é de santo é de santo, o que é separado é de separado. Deus está falando esta noite aqui: não se permita ser vendido pelo visual babilônico. Você é totalmente diferente. Deus te quer assim mesmo, Deus te quer desta maneira. Eu vou abrir a boca para você e dizer: você é boa demais para que essa saia abaixo da perna. Aí você diz para ele: é porque eu sou de Jerusalém. Por que é que você corta o seu cabelo parecendo corte de policial? Aí você diz para ele: é porque eu sou de Jerusalém. Por que é que você não usa um piercing no nariz, um no umbigo e outro na língua? É porque eu sou de Jerusalém. Por que é que você não anda se esfregando nos muros dos colégios, atrás de corte? Aí você diz: é porque eu sou de Jerusalém. Alguém vai abrir a boca e vai dizer: você é bomba, você é bomba. Está gastando a tua juventude nesse evangelho, está gastando a tua adolescência nesse evangelho. Você é quadrada, você é quadrado, você é alienado. Tem problema não,
porque já está com a idade avançada, está pensando que eu já nasci velho. Eu nasci criança, passei pela fase da adolescência, passei pela fase da juventude, e vou dizer para você uma verdade aqui. Eu nasci num berço evangélico, e vou dizer uma coisa para você. Eu tenho orgulho e bato no peito em dizer: eu sou de Jerusalém. Eu bato no peito e tenho orgulho de dizer que foi a melhor escolha da minha vida, gastar a minha juventude na presença de Deus, gastar a minha juventude no reino de Deus. Porque, pastor Tiago, somente quem é de Jerusalém, somente quem decide renunciar, consegue viver experiências profundas como Daniel viveu. Me explica, pastor Tiago, eu vou te dizer algo aqui, para talvez aumente a fé de alguém aqui. Os carnais não vão entender nada, mas os espirituais vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Eu tinha para 16 a 17 anos de idade. Eu já era considerado um jovem estranho. Eu já era considerado um jovem atrasado na escola. Eu me lembro bem que quando eu fui fazer o 2º grau, eu já ajudava o meu pastor na igreja. E eu lembro que toda vez que eu tinha a oportunidade de sair mais cedo da escola, eu saía correndo para os cultos, para me poder participar dos cultos. Eu lembro um dia que o pastor falou assim: vai ter festa na igreja e nós vamos tratar algumas coisas, mas primeiro vamos orar. Quem puder estar aqui nas quintas-feiras mais cedo, com o joelho dobrado para poder orar, faça isso. Nós estávamos na escola em período de prova. A professora disse: quem terminar a prova não precisa de esperar. Eu estudava à noite, eu sou de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai não tinha condição de pagar para mim ônibus para poder ir para a escola. Eu andava 3 horas para poder chegar no colégio a pé, porque meu pai e minha mãe não tinham condições. Eu falei com a professora, eu estou de carona hoje com meu amigo Betinho. Se a senhora deixar eu ir sair mais cedo, eu preciso correr e ir para a igreja. Ela disse: se você terminar a prova, pode ir, pegue a sua carona. Eu terminei a prova, fui para a igreja. Aquele culto eu peguei na metade, 8h15 eu cheguei lá, mas foi maravilhoso aquele culto. O pastor falou assim: Deus vai dar com um sinal de coisas grandes que ele vai fazer no congresso. Ele vai dar experiências profundas na vida de alguém aqui. Eu levantei a mão e falei: sou eu. Deus vai carimbar minha vida de experiência, eu mesmo. E nem sabia que de fato Deus queria. Na minha escola, a minha diretora era ateu. A minha diretora não cria em Deus. E nós tínhamos um culto na sala de aula. Toda vez na hora do recreio, em vez de nós irmos brincar, nós fazíamos um culto na sala de aula. Na escola, lá na favela onde eu estudava, eles tinham mania de segurar os jovens colocando música de baile funk. Ali as moças cantavam, desciam no quadradinho de 8. Os jovens faziam seus passinhos enquanto na sala de aula nós pregávamos o Cristo ressuscitado. Aquilo começou a chamar a atenção. Tinha um jovem lá, pastor, que esse jovem era traficante da escola. Alguém denunciou ele. A polícia veio para poder prendê-lo. Ele sabia que ele ficava debaixo do primeiro andar, aonde nós fazíamos o culto, ficava lá ouvindo nós pregar. Quando ele soube que a polícia estava chegando, ele correu para a sala onde nós estávamos fazendo o culto. Ele chegou perto de mim e disse assim: ô pastorzinho, a polícia está vindo me prender, eu estou flagrado. Se eles não encontrar nada comigo, eu vou me entregar para eles, vou aceitar o Senhor Jesus, porque vocês falam que ele é milagroso, que ele é poderoso, que ele transforma. Eu quero ver. A polícia já sabia o endereço, chegou na sala onde nós estávamos, mas deu um baculejo no moço, sacudiu o menino e não encontrou nada com ele. Eu olhava para ele e a lágrima descia nos olhos dele. Aí eu me lembro bem que depois que os policiais acabou de dar revista nele, o policial falou: não tem como prender, não encontramos nada com o moço. Ele chorando disse: senhor policial, eu estou com uma droga enfiada dentro da meia do sapato. Pode me levar, porque eu fiz um propósito com esse pastorzinho, que se vocês não encontrassem a droga para mim, eu ia aceitar o Jesus dele. Então eu já quero ser crente da igreja desse pastorzinho aí. Aí eu lembro que nesse dia Jesus sacudiu a sala de aula. Era jovem falando em línguas estranhas, era jovem falando do poder. O problema todo era a minha diretora, que não
esse culto aqui na sala de aula, porque vocês arrumam uma gritaria aí, uma punação aí, e vai abalar a estrutura da escola. Eu falei, dona Edi, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Quando as moças estão rebolando lá embaixo, a senhora não fala nada. Quando estão vendendo droga na escola, a senhora não fala nada. Quando o jovem está dançando funk lá embaixo, a senhora não fala nada. Só é Jesus derramar poder na sala de aula que a senhora está brincando. Ela disse, o negócio é o seguinte, eu estou te mandando um recado, não vai ter mais os seus cultos aqui. Que Deus é esse que não existe, que você fica gritando pro vento, para as paredes? O negócio é o seguinte, se você quiser voltar para esse culto aqui, manda o seu Deus resolver comigo, manda o seu Deus falar comigo. Eu olhei que isso era tudo que eu queria ouvir. Aleluia. Tudo que eu queria ouvir. Glória. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Quem é de Jerusalém é diferente. Eu me lembro dele, ele olhou para mim e disse assim, manda ele vir falar comigo. Aí eu libero o culto para vocês. Eu disse para ela, negócio fechado, diretora. Ela virou, saiu e foi embora. Quando bateu o sinal para liberar a escola, que eu saí pelo portão, eu fui confundido por dois meliantes que estavam montados em uma moto. O rapaz arrancou a arma, o garoteiro arrancou a arma da cintura e falou comigo, hoje é o dia do acerto de contas. Eu falei, moço, não atira não, porque você está me confundindo. Eu sou evangélico, filho de pastores, eu estou com a minha Bíblia dentro da mochila, eu estou indo agora, se dá tempo para a igreja. Ele virou para mim, o piloto disse, o vagabundo agora está escondendo atrás do evangelho, queima ele na bala logo, mata logo. Quando disse assim, mata logo, alguém correu lá dentro e chamou a minha diretora. A minha diretora chegou do portão e alguém tinha ligado para a polícia, e esse dia, e a polícia mineira é muito ativa, bateu o gancho e eles brota do chão, mas Deus segurou a polícia naquele dia. Eu via telefone ligando aqui, ligando lá, e a polícia não chegava. Deus segurou a polícia naquele dia. A minha diretora correu com a mão na cabeça e disse, não mata o menino não, ele é um menino bom, é um menino tranquilo, não mexe com ninguém, ele tem até uma religião. O moço que está falando desse negócio da conversa não é contigo não, dona, o negócio é com ele, tu quer tomar bala também? E o outro diz, mata logo que os homens vão vir aí. Irmão, eu vou ser sincero com vocês, não deu tempo de fazer uma oração, a língua do nego colou no céu da boca, as pernas tremiam, e ele apontou a arma para minha cara e disse, se você virou crente, vai encontrar com o seu Jesus hoje. Eu só deu tempo de eu fechar os olhos. Quando ele fechou os olhos, ele puxou primeiro. Quando ele puxou primeiro, eu só vi um faiscão amarelo na minha frente. Quando puxou o segundo, um faiscão amarelo na minha frente. Quando puxou o terceiro, um faiscão amarelo na minha frente. Quando eu abri o olho, eu ainda estava de pé na frente deles. O rapaz motoqueiro, o que estava pilotando, disse assim, ele é crente mesmo, senhor, acho que eu confundi. Monta na moto e vamos meter o pé, porque essa alma não masca não, senhor. Essa alma aqui não masca não, vamos embora, senhor. Pegou, montou na traseira e foi embora. O maior milagre não foi levar a mascar. O maior milagre não foi o revólver falhar. O maior milagre foi o que a minha diretora viu. Porque depois que as balas foram mascadas, ela pôs a mão na cabeça e começou a correr aquele tuquinho de gente, de um lado para o outro, dizendo, vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Segura. Alguns jovens olhavam e diziam, aquela arma mascou, aquilo ali é 38 enferrujado, aquilo ali é 2 enferrujado, é por isso que mascou a bala. A minha diretora, não estou dizendo isso, eu estou falando daquele homem de branco que estava na frente dela, na hora que as balas foram. Quem é que Jerusalém é diferente? Eu só vejo um jovem dizendo, isso aconteceu porque ele é crente, ele é da igreja, ele é diferente. Olha a série, olha a mão da calaiturinha. Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Quem é que Jerusalém é diferente? Eu falei com ela.
meio. Aí eu só vi o barulho do tamanco. E agora, o barulho não era agressivo. O barulho era um barulho manso. Toque, toque, toque. Chegou na sala. Ela encostou do lado da porta. E nesse dia, eu pregava sobre a dracma perdida. E eu estava pregando e de repente, as lágrimas começaram a descer nos olhos dela. Quando eu estava para encerrar, porque estava acabando a hora do recreio, ela virou para mim e disse: pastorzinho, como é que eu faço para aceitar esse seu Jesus? Eu estou sentindo uma glória do eterno aqui nessa casa. Você é diferente, declama lá, vai. Aleluia! Eu falei para ela, não é difícil não, diretora. É só você confessar que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O sangue dele te purifica de todo pecado, diretora. Ela aceitou Jesus. Eu formei naquela escola. 7 anos depois, fui convidado para pregar em um congresso lá em Conselheiro Lafayette. Quando eu chego em Conselheiro Lafayette, que o pastor disse assim: vamos ouvir o ciclo de oração. Eu vi uma marchinha levantada. Queble fogo de master. Tremiante lá e cheio. Ore grande de raiação. Ela foi para frente do ciclo de oração. Terminar. E a mãozinha dela começou a fazer movimento de emergência. Aleluia, eu falei pro pastor: eu conheço essa baixinha. Ele disse: ela é lá de Belo Horizonte. E ela contou o testemunho de um moço que estava sendo baleado. Mas ela viu Jesus na frente dela. Eu disse: o moço sou eu, pastor. O moço sou eu. Levanta a tua mão agora. Eu estou profetizando. Jesus vai usar você. Jesus vai usar você. Jesus vai levantar você. Jesus vai capacitar você. Permaneça firme. Você é de Jerusalém. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Não permite ser contaminado. Eu vou te dar 1 minuto para abrir a tua boca da glória. 1 minuto para você abrir a tua boca e da glória. Porque Deus está dizendo: não se venda. Não se venda ao visual demônico. Deus vai honrar você. Você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Não se luta com o visual babilônico. Você é diferente. Aleluia. Deixa eu correr aqui para me terminar. Deixa eu avançar aqui. Segura aí, deixa eu avançar. Você vai perceber comigo a terceira verdade que nós aprendemos aqui com as renúncias que o profeta Daniel deixa voltar no teu coração concernente a valores inegociáveis. É qual, pastor Tiago? É a sua fidelidade. É a sua fidelidade a Deus, mesmo com o passado de dor. Foca em mim aqui, irmão. Foca em mim, por favor. Aqui está a fidelidade de Daniel, mesmo com o passado de sofrimento, mesmo com o passado de dor. Ser fiel a Deus quando tudo está ao nosso favor é fácil. Eu quero que você entenda. Quero ver ser fiel a Deus quando você está ferido, machucado, mesmo sendo um crente fiel, mesmo sendo um crente temoroso, mesmo observando a lei de Deus. Olha aqui para mim e entenda o que eu estou dizendo. Você parou para perceber que a fidelidade de Daniel não começou desde Babilônia. Ele veio com essa fidelidade de Jerusalém. Quando nós olhamos a postura de um jovem de 14 a 16 anos de idade, com tamanha fidelidade, o que passa na nossa mente? Pai, mãe, que instruíram, que
revoltado da Bíblia Sagrada. Por que, pastor Tiago? Observe bem comigo que provavelmente parte da árvore genealógica de Daniel foi cefada, foi totalmente arrebentada. Por que, pastor? Não há em um momento nos textos de Daniel tratando do pai, irmão, mãe. Significa que eles foram tirados da história. Mas observe bem comigo que Daniel está dentro de Jerusalém. Babilônia ainda não chegou em Jerusalém. Ele viu sacerdotes se corromper. Ele viu profetas se corrompendo. Eles viram ensinadores se corrompendo. Ele viu Jerusalém se debruçando à idolatria. Ele viu Jerusalém confiando mais nos muros do que em Deus. Todos foram se perdendo. Mas a família de Daniel, pela postura dele em Babilônia, é uma família fidedigna a Deus. É uma família fiel ao Senhor. Agora imagine comigo, oh glória, entenda comigo que Daniel já tinha um futuro garantido. Ele é de uma linhagem de sangue azul. Ele já tinha um futuro garantido. Já estava tudo pronto para Daniel ter um futuro esplêndido. Aí Babilônia entra dentro de Jerusalém, arranca ele da sua pátria, tira ele do teu povo, tira ele do meio, acaba com os sonhos dele, acaba com os projetos dele, arranca ele dos seus pais com uma terra idade de 14 a 16 anos de idade. Olha aqui para mim, por gentileza. Ele poderia chegar dentro de Babilônia, abrir a sua boca e dizer: quando chegar em Babilônia, eu vou tomar todas. Quando chegar em Babilônia, todas as baladas que tiver em Babilônia, eu vou participar delas. Quando chegar em Babilônia, se tiver maconha lá, eu vou fumar. Se tiver cocaína lá, eu vou cheirar. Quando chegar em Babilônia, se tiver moça de bobeira lá, eu vou pegar. Ele poderia dizer: o negócio é o seguinte: nós somos fiel a Deus dentro de Jerusalém. E mesmo assim Deus permitiu minha mãe ser tirada, Deus permitiu meu pai ser tirado, o meu futuro foi tirado mesmo eu sendo fiel a Deus. Mas você vai perceber comigo no texto. Olha a postura do jovem de 14 anos. Olha a postura do jovem de 16 anos de idade. Ele está dizendo aqui para nós nesse texto a sua fidelidade a Deus. Quando Daniel não se revolta, sabe o que é que ele está dizendo? Só tem uma coisa que me conforta: tiraram meu pai de mim, tiraram minha mãe de mim, tiraram meus irmãos de mim, tiraram até tentaram arrancar o meu futuro, arrancaram-me da minha pátria, mas eu quero ver arrancar Deus do meu coração. Eu quero ver tirar Deus de mim, eu quero ver arrancar Deus de mim. Eu tenho uma palavra para essa geração Nutella, eu tenho uma palavra para essa geração de mimimi, que não sabe o que é sofrimento, que não sabe o que é dor, que se desvia da igreja por qualquer coisa. Eu não vou ser mais crente porque a fulana riu da minha saia. Eu vou sair da igreja porque o fulano parou de namorar comigo. Eu vou sair da igreja porque me chamaram no escritório para poder tratar um erro meu. Você não tem noção que é sofrimento, você não sabe o que é dor. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite aqui: o rolezinho lá fora pode definir um futuro de tragédia. Sofra, mas sofra com Jesus. Passe bom, mas passe com Jesus. Passe luta, mas passe. O me canta mais cheio. Paranaia. Ou você pode deixar criar uma ponta de amargura dentro de você. Ou você pode deixar Deus entrar na tua vida e conduzir o seu futuro, e conduzir a sua vida. Existem jovens, homens e mulheres na igreja, talento, vocação, mas não conseguem desempenhar, não conseguem desenvolver, porque guarda uma raiz de amargura no coração. É uma picuinha com o irmão, é uma picuinha com o pai, com a mãe. É um problema que era simples, mas ele deixou crescer e foi enraizando dentro do coração. Isso foi matando. Aí o complexo de inferioridade entra,
Aí entra a depressão e faz uma bagunça. A insegurança se torna parceira. Aleluia. E você não consegue avançar. Eu pregava em Rondônia, em Rolim de Moura. Eu preguei pelo menos 5 anos consecutivos em um grande evento de jovens lá. Eu me lembro bem que tinha uma moça e ela disse assim: pastor, o meu sonho é ser batizada com o Espírito Santo. Eu estou com 21 anos de idade. Eu nasci aqui, passei pelas crianças, adolescentes, estou na juventude. Todo ano vem um pregador diferente e prega. Olhe para esse banco, são 192 jovens. Pelo menos 120 deles já são batizados com o Espírito Santo. O meu sonho é ser batizado com o Espírito Santo. O que Deus tem contra mim? Por que eu não falo em línguas? O que Deus tem contra mim? Por que eu não consigo sentir a presença dele? Eu vejo os meus colegas sendo cheios de Espírito Santo. Os pregadores chamam, colocam a mão e olha, Deus batiza. Por que comigo não acontece, pastor? Eu não tinha palavra para dizer para ela. Mas eu me lembro que o Espírito Santo falou assim no meu ouvido: vai para casa, ora, e eu vou te revelar o que está acontecendo. Quando foi de madrugada, 3 da manhã, eu comecei a orar a Deus. E o Espírito Santo falou comigo: sabe por que eu não batizo ela com o Espírito Santo? Porque tem 7 anos que ela não conversa com a mãe dela. Tem 7 anos que ela conversa entre os dentes. Responde mal pelo canto da boca à sua mãe. Por causa de uma correção que a mãe dela fez e que não estava errada. Ela guardou no seu coração. E é por isso que eu não batizo ela com o Espírito Santo. Quando foi na parte da manhã, o culto de avivamento, o Senhor falou comigo: vai pregar Atos 1:8. Eu fui pregar. E ele disse: eu vou batizar muita gente com o Espírito Santo. E eu terminei de pregar e chamei para batismo com o Espírito Santo. Quando eu chamei os jovens para vir até no altar para orar para batismo com o Espírito Santo, ela também levantou. Aí eu falei com ela: minha filha, onde você está, você fica. Ela disse: por que, pastor Tiago? Eu disse: porque você precisa de consertar algo na sua vida. Você disse que Deus tem raiva de você. O que é que o Espírito Santo tem contra você? Deixa eu te dizer. Tem 7 anos que você não conversa com a sua mãe. 7 anos que você guarda esse rancor dentro do seu peito. Essa raiz de amargura te colocou complexo, te colocou depressão, insegurança. E Deus não habita no meio da raiz de amargura. Deus está dizendo que é ser batizada. Então peça perdão à sua mãe. Não é ela que tem que pedir perdão. Peça perdão à sua mãe. Ela começou a chorar. Ela queria resistir. O espírito de tudo queria prender ela. Eu disse: em nome de Jesus, você está livre para poder pedir perdão e perdoar. Aí eu chamei a mãe dela. Disse: quem é a mãe dela? Vem cá. Quando a mãe dela foi em direção a ela, que ela abraçou a mãe dela e ela disse: mamãe, me perdoa. Junto com perdoa saiu rajada de línguas estranhas. Ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus na hora. Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? Limpa o teu coração, abre a tua alma agora e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Mais 2 tópicos eu termino agora. Você vai perceber comigo qual que é a proposta de Babilônia. A quarta verdade aqui, do valor negociável, é Daniel fiel diante das oportunidades. Babilônia é país de primeiro mundo, sim ou não? Babilônia era país de primeiro mundo, sim ou não? Então a faculdade era a faculdade de primeiro mundo. Para entrar na faculdade da Babilônia tinha que ter o que, pastor? Tinha algumas exigências. Para você entrar na faculdade federal, uma faculdade estadual tem as suas exigências. Hoje em dia tem os meios, o FIES, o Enem. Mas qual que é as exigências para poder entrar na faculdade de Babilônia? Era essa: jovem sem defeito algum. Primeira exigência: jovem sem defeito algum. Não podia ser mudo, cego, sem braço, sem perna. Não poderia ser manco. Não poderia ter nenhum defeito. Segunda exigência: formoso de aparência, cabelinho na régua, corpinho tanquinho. Tinha que estar apresentável, padronizado no estilo Leonardo DiCaprio e Gisele Bündchen. Vai entrar. Terceira exigência: deveriam ser entendidos na ciência.
na ciência estelar, geográfica, deveriam entender um pouco de astrologia, falar no mínimo 3 línguas, dominar um pouco de medicina e dominar matemática. Quarta exigência: eles deveriam ser conhecidos e habilidosos para poderem se adaptar do conhecimento que eles tinham. Olha isso, pega isso. Babilônia queria eles inteirinho, perfeito, para entregar estragado. Porque assim que Babilônia faz. Ele te quer você virgem lá no mundo. Ele quer você inteiro lá fora. A exigência dele é que você venha perfeito para arrebentar com a sua vida, para destruir com você, para tirar sua paz, para tirar sua alegria. Eu tive 10 colegas, o mais feio deles era eu. Tudo camarada boa pinta. Tudo camarada disse que é doido, eu vou pro cabaré, menino novo. 10 colegas, meu amigo, colega de escola. Sabe quem está vivo hoje? Somente eu e mais um que prega. O resto está tudo no caixão. Eles foram inteiros para Babilônia. Babilônia arrebentou com a vida deles. O mundo lá fora é aventura. Não pense nem um minuto de ir para lá. É ilusão. Toma cuidado com os assovios, com os elogios. Dominicana lagaxá, teremaia lamachuri clama lamaia. Guarda o teu corpo pro teu marido. Ô rapaz, guarda o teu caráter pra tua esposa. Dominicana lamaia, Orinenda lamachuri me canto lamaia. Mas eu quero dizer para você algo, o que é pastor Tiago? Para entrar na faculdade de Deus, a única coisa que ele exige de você é só uma: fidelidade. Pode vir manco, pode vir cego, pode vir feio, pode vir com cabelo bom, com cabelo crespo, pode vir pequeno, pode vir alto. Pode vir com a pele escura, com a pele clara. Aleluia! Imagina se na faculdade de Deus ele exigisse beleza. Eu estava enrolado. Eu estava mais ou menos enrolado, mas o que ele quer de nós é fidelidade. Pastor Tiago, o Senhor consegue me provar isso na Bíblia? Eu consigo. Se isso não fosse verdade, ele não teria chamado Moisés, pesado no falar. Davi na corruva, Eliseu era calvo, Pedro, Tiago e João era apenas pescador. Já viu a biografia, a fisionomia de Paulo? Paulo era baixinho, calvo e era avesso, mas foram homens extraordinários, usados na mão do Todo-Poderoso. Coloca sobre os seus pés. Dá tempo de orar? Eu quero chamar toda a mocidade aqui no altar. Até a mocidade que veio contribuir aqui, veio ajudar, venha para o altar. É o Senhor vosso Deus. Marquei esta noite para dizer a vós outros: noiva minha, eu sou santo. Eu sou santo. Eu exijo de vós santidade. Olhai para os campos. Já está na hora. Os campos estão maduros. Em breve volto. Estou separando. Estou tirando. Aleluia, os bodes no meio das ovelhas. Noiva minha,
Meu espírito Ele contou. está nos adornando hoje. Pela memória. Escapa-te Me cobre. de toda lascívia, De todo roubo. prostituição, mentira, pecados ocultos. Eu vejo tudo. Onde ele conta. Nesses últimos dias, Ele canta e liderá. eu levantarei Leitor de tarde. jovens, De paz. homens, De com. mulheres, com o coração de Daniel, Aleluia. Deus. que não se vendem, Aleluia. que renunciam Aleluia. por amor de mim. Não é. Noiva minha, ouça-me, abra os vossos ouvidos, porque eu falo com vós. Ele anda ria. Esta noite Ele lava chá. eu quero lavar A liberdade. muitos com meu sangue. Ele lava. Esta noite Ele ganhou. darei dons, De caminhar. abrirei mentes, De começar. selarei chamadas para os últimos dias. Noiva minha, um novo tempo chegou. Noiva minha, farei hoje algo maravilhoso no meio de vós. Abra os vossos ouvidos, porque eu, Senhor, manifestarei a minha graça no meio dos que renunciaram para a minha glória, para a minha glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Nós vamos orar agora de presença gloriosa. Eu quero que vocês olhem para mim, vocês olhem. Não se vendam. Nunca negocie os valores. Não negocie os princípios bíblicos. Não negocie a sua fé. Você não precisa de se vender para ser alguém em Babilônia. Deus vai encarregar de fazer você alguém em Babilônia sem se vender os seus valores. Lembra? Deus fez Nabucodonosor sonhar e ninguém conseguia interpretar o sonho. Mas Deus olhou lá de cima e disse: vou fazer o bebedor de água e o comedor de legumes interpretar. Aleluia. Ninguém consegue interpretar. Não, senhor. Deixem chamar você de comedor de pão e bebedor de água. Deixa eles com os manjares e com os vinhos. Porque a hora, aleluia, que Deus decidir te apresentar, Ele vai fazer você desenrolar verdades, segredos, que nenhum daqueles que sentam na mesa de Babilônia conseguirão definir ou definir. O que eu estou dizendo para você, aleluia, é que você vai ser diferente de tudo que você vai fazer. Porque o Espírito de Deus é com você. Eu quero lembrar você que você não é daqui, você é de Jerusalém. E eu quero lembrar você, aleluia, entre a cultura babilônica e os princípios bíblicos, que não são os princípios bíblicos. Porque, pastor, na cultura babilônica, homem com homem é cultura. Na cultura babilônica, mulher com mulher é cultura. Sai de cima dela. Na cultura babilônica, perder a virgindade antes do casamento é cultura. Na linguagem babilônica, desrespeitar filhas de pais é cultura. Na cultura babilônica, adultério, prostituição é cultura. Aleluia. Só que enquanto a cultura da Babilônia diz é cultura, a Bíblia está dizendo é pecado. Meu Deus. É pecado. Permanece fiel. Deus vai te ajudar. Não se venda, não venda o teu corpo. Permaneça firme. Deus
Deus vai cuidar do futuro de vocês. O que diziam ao meu respeito vai ser igual aos irmãos, vai dar tiro até no vento. Os meus irmãos saíram do Evangelho e eles entraram dentro de Satanás, mas Satanás que entrou neles, entraram. E todo mundo dizia: esse vai ser o pior deles, o temperamento mais difícil, não tem medo de nada, a cabeça dura, esse vai ser o pior. Só que Deus olhou lá de cima e disse: enquanto ele estiver dentro dos meus princípios, a única arma que ele vai carregar vai ser minha palavra. Se tiver que ser reconhecido, não vai ser reconhecido porque matou um, matou dois, ou porque é o perigoso do bairro. Ele vai ser reconhecido por pregar o meu evangelho, por pregar a minha palavra. Perdi muitos amigos, mas eu estou vivinho. Conheço todos os estados deste país. Conheço países fora levando esta palavra. E Deus cuida da minha vida até hoje. Eu quero que você permaneça crendo. Permaneça firme. Não se venda. Porque Deus quer fazer de vocês um instrumento nas mãos dele. Quem está comigo entende o que eu estou dizendo aqui. Quem crê? Talvez o seu filho está aqui, irmão. Então entra nesse mistério agora. Aleluia. Meu Deus. Sabe qual que foi o maior segredo para Daniel vencer tudo isso? Diga assim comigo: Daniel só renunciou porque Daniel estava cheio do Espírito de Deus. Esse é o caminho. Na carne você não vai. Porventura, tem alguém aqui que tem o Espírito que ele tem? Você só consegue vencer uma vida cheia do Espírito Santo. Você está pensando que você é forte só porque você faz parte do grupo? Está pensando que você é forte porque veste uma camisa de conjunto de aniversário? Está pensando que você é forte só porque você canta? Está inserido no conjunto? Satanás não respeita a voz bonita, não respeita nome de conjunto, camisa de conjunto, festa de aniversário. Ele respeita alguém cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, O meu convite Jesus. essa noite é que vocês sejam cheios Glória a do Jesus. Espírito Santo de Deus agora, para fazerem a diferença. Quantos jovens aqui estão comigo nessa palavra? Vamos orar? Pastor Tiago, eu não sei orar. É assim que Deus quer. Não precisa de palavras bonitas. Só diga para ele: me faça um Daniel nessa terra. Ou coloque em mim um coração como o de Daniel. Aleluia, Deus. Dai-me sabedoria, força para renunciar. Enche-me do teu espírito. Dai-me dons espirituais. Me usa, Senhor, para a tua obra. Eu não quero ser apenas um membro de banco, não. Eu quero ser usado nas tuas mãos. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja que o Deus de Daniel também é o Deus dessa igreja. Quem está comigo? O mesmo Deus que opera aqui pode operar na tua vida aí também. O mesmo Deus que pode batizar aqui pode batizar aí também. O mesmo Deus que renova aqui pode renovar aí também. Há uma glória, uma presença do Espírito Santo de Deus. Deus usou a boca do teu servo aqui hoje dizendo: é os últimos dias. Aproveita agora, lave as suas vestimentas do sangue de Cristo hoje. Não se venda, seja separado agora. Se porventura tiver algum pastor aqui no altar que possa me ajudar, descer lá embaixo, nós vamos colocar as nossas mãos agora. E nós vamos orar por eles. Arruma um espaço, nós vamos entrar aí. E nós vamos começar a orar. Toda a igreja estende a mão para cá. Toda a igreja começa a orar comigo agora. Feche os teus olhos agora. Porque o diabo tem ódio na geração de jovens. Satanás quer esses jovens na droga, na cocaína, no tráfico. Ele quer eles na prostituição, nas baladas, atrás de uma prisão. Mas eu estou profetizando aqui que Deus está levantando jovens que não se vendem. Deus está levantando jovens aqui, homens e mulheres, que não negociam os seus valores. Olha lá, a tua praia caia, é me do flasco,
glória de Deus está aqui. Tem dons espirituais sendo distribuídos. Tem dons espirituais sendo distribuídos. O diabo não vai calar a boca dessa igreja, dessa cidade. Essa igreja não vai fechar. O que vai fechar é o centro de idolatria. O que vai fechar é o centro de macumbaria. Pode falar o que quiser falar. Pode levantar o que quiser levantar. Deus já está dando sinal. E vai usar esta igreja para abalar esta cidade. Tudo é febre a noia. Eu mandei a suína e trama na noia. Um novo tempo começa para esse ministério. Um novo tempo começa para esse ministério. Opa! Esse ano, essa igreja vai colher um nível de almas que nunca colheu. História da existência dela aqui. Canal e derrame demais. O Espírito Santo de Deus me diz que por muitas vezes entulharam esses poços para a fonte não fluir. Mas Deus está dizendo: eu coloquei um cavador. Se entulhar uma vez, vai ser tirado o entulho. Se entulhar 7 vezes, o entulho vai ser tirado. A minha obra vai fluir. Quer ir ao inferno ou não? A minha obra vai fluir. Aleluia, Deus. Os crentes macumbeiros. Porque crente que faz oração ao contrário, Tu és tremendo, Jesus. é macumbeiro. Não do recado dos macumbeiros. Se você tentar entulhar o poço, você vai seguir de entulho. Aleluia. Deus não está de brincadeira. A obra não é do homem, a obra é dele. E Deus não vai perder essas almas por causa da sua língua. Aleluia, Deus. Por causa Oh, daquilo que você pensa. Jesus. Não mexa com essa obra mais. Glória. Eu vou repetir: não mexa com essa obra. Porque Deus está dizendo que quem vai resolver agora sou eu. Deixa a minha obra fluir. Deixa a minha obra avançar. Oh, glória. Aleluia, Deus. Quem está comigo? Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu estou disposto Eu estou disposto a me colocar na posição de na Daniel. posição de Daniel. Ainda que custe a minha vida, Ainda que custe a minha vida, eu vou renunciar. eu vou renunciar. Porque eu sei Porque eu sei que o Senhor que o Senhor é a minha justiça, é a minha justiça, o meu o galardão. meu galardão. E esse ano, E esse ano, em todas as áreas em todas as áreas da minha vida, da minha vida, pode o inferno levantar todo